vontade, você se apresenta, enfim, fala quem você é. De novo, a tonalidade do pessoal e do profissional é você que dá. Tá. Então, eu me chamo Jorge Samuel, sou médico de família e comunidade, trabalho na Secretaria de Saúde Federal desde 2010, desde então eu vim trabalhando na Estratégia de Saúde da Família e comecei no Riacho Fundo. Depois, por conta de atividades da residência de medicina de família, fui convidado para participar desse projeto e fui ser preceptor lá em Planaltina. E lá em Planaltina eu trabalhei com a residência, até que a residência se mudou para Sobradinho no período e fiquei um pouco ainda querendo novas experiências e surgiu a oportunidade de trabalhar no sistema prisional. Deixa eu te interromper. Porque você fala que você se formou, você fala que você já começou como médico da saúde da família. Como é que foi isso para você na época da formatura, na época de estudante? Você pensava em ser médico de saúde da família? Ou como é que foi? Tá. Bom, quando eu fazia a minha graduação, eu sempre eu não tinha uma definição muito clara, né? De qual especialidade eu ia escolher, porque eu gostava muito de abranger muitas coisas, né? E era tanto que no final eu pensei em fazer clínica médica. Só que quando eu me formei, por circunstâncias, eu fui trabalhar na Estratégia de Saúde da Família. Passei 2 anos na Estratégia de Saúde da Família como médico generalista, isso em 2005 no Ceará. Me formei lá na Universidade Federal do Ceará e depois de 2 anos eu fui participar de um congresso de medicina de família e comunidade, porque eu estava nesse meio da Estratégia de Saúde da Família, né? E houve um convite dentro do município para isso. E aí eu fui, inclusive o município financiou isso. Qual município? Na época eu estava trabalhando em São Gonçalo do Piauí, porque eu trabalhei 2 anos, trabalhei 1 ano no Ceará e 1 ano no Piauí. E aí quando eu estava nessa cidade, aí sim eu participei do Congresso de Medicina de Família e Comunidade e conversando com os colegas, eu comecei a me identificar muito com essa prática bem generalista e vi que o médico de família ele poderia ir muito mais além da prática médica, né? E que estaria legitimado a gente se aventurar em outras áreas, né? E aí me interessei bastante, foi mais do que a clínica médica que eu imaginava e decidi fazer a residência. Quando foi em 2007, eu comecei a residência também na Universidade Federal do Ceará. Fiz os 2 anos. Por conta também de circunstâncias, a minha esposa veio fazer mestrado em Brasília e acabei vindo para cá assim que eu terminei a residência. Quando eu cheguei aqui, não tinha emprego e aí eu consegui trabalhar na Estratégia da Família no Novo Gama, como médico da estratégia, e consegui um emprego numa clínica de saúde mental. Uma clínica que fazia inclusive internação e tratamento de dependente químico e outras doenças mentais. E aí nesse ano que eu passei lá, eu passei 1 ano nessa clínica, aprendi bastante sobre saúde mental. Também me identifiquei ao ponto de até pensar em fazer psiquiatria, porque eu me dei muito bem com as pessoas, com os internos. Eu via que era uma prática que me trazia muita gratificação. Quando eu terminei esse primeiro ano, eu comecei, eu tinha feito o concurso do HFA. Nesse momento eu fui como clínico, né, porque eu também tenho uma clínica médica de especialidade. Quando eu terminei a residência, eu fiz a prova de especialista para trabalhar no HFA, porque era o primeiro concurso que tinha aparecido aqui no DF. Depois, em 2010, aí sim apareceu a vaga. Em junho de 2010 apareceu
fui nomeado do concurso que eu tinha feito em 2009 para a Secretaria de Saúde. E aí eu deixei o HFA, deixei a clínica de saúde mental que eu trabalhava ali no Lago Sul, no Lago Norte, e vim me dedicar completamente à estratégia de saúde da família. E aí em diante foi que fui trabalhar no Riacho Fundo, depois em Planaltina. Depois da Planaltina surgiu essa vaga para o sistema prisional, que me interessou bastante. Isso foi quando? Em que ano? Isso foi em 2014. E em 2014, então, no mesmo momento, coincidiu com o médico que estava aqui no consultório na rua, ele estava querendo ir para o prisional também. E aí, por algum motivo, ele conseguiu essa vaga que eu tinha pleiteado e me ofereceram, na verdade, a vaga do consultório na rua. Eu não conhecia nada do consultório na rua, para mim era muito novo, já tinha ouvido falar do nome, mas eu não sabia como era o trabalho. E me dispus, né? Eu conversei um pouco com a gerência da gerência de população em situação vulnerável, HSPV, e me interessei também de trabalhar nesse formato. E aí... O que te interessou, assim? Você sabe descrever ou foi um interesse geral, assim? Bom, existe uma questão um pouco, digamos, espiritual, né, da minha parte em querer contribuir, né, com o meu trabalho, contribuir um pouco mais com aqueles que mais precisam, né? Então sempre tive essa afinidade com o sistema público. Então, assim, foi um pouco natural também ter nascido essa minha vontade de trabalhar com esse público mais vulnerável, né? Deixa eu só te pedir uma coisa. Bom, então, nesse momento... Essa questão espiritual, né? Isso. E aí, casou, eu também sempre gosto de coisas novas, né? Tanto que eu passei por serviços diversos, né? Trabalhei como clínico num hospital terciário, que foi o HFA, dando plantão na emergência e tudo. Depois trabalhei numa clínica de saúde mental, então foi uma trajetória um pouco diversificada. E, continuando essa diversificação, eu acho que vim parar aqui no consultório na rua. Bom, 2014 então eu comecei meu trabalho aqui. Como eu te falei, eu não tinha muita experiência do que era esse trabalho. E assim como os outros trabalhadores também que vão para o consultório na rua para trabalhar nessas equipes, para todos é novidade de trabalhar nisso. Isso é novo para todo mundo, na verdade, né? Nenhum profissional, como dizia o Marcelo Pedra, nenhum profissional chega pronto, né, para trabalhar. Não existe o ideal do profissional, do perfil do profissional que vem trabalhar no consultório na rua. De qualquer forma, no início foi muito rico, porque muitos conceitos que eu tinha, né, do morador de rua, das pessoas que estavam nessa situação de vulnerabilidade, do meu propósito, né, como médico, daquilo que eu tinha aprendido, de que era bom para as pessoas, para a saúde, de buscar, né, de ideal mesmo profissional, né, eu tive que desconstruir muita coisa, né, porque comecei a observar que, na verdade, por conta da grande complexidade que o morador de rua traz para a rua, a gente via que as demandas são diversas, não necessariamente passa por questões médicas, né? E quando passa por questões médicas, ainda assim foge um pouco dos planos que normalmente a gente estabelece para uma patologia ou um problema de saúde. Em que sentido? O morador de rua, ele traz muito a agenda dele para cá, no sentido de que ele já vem na cabeça dele com algumas ideias ou demandas que ele precisa, né? Muitas vezes ele não sabe comunicar bem, a gente tem que escutar bastante e explorar e até entender exatamente o que é que ele está querendo.
E isso faz com que a gente abandone um pouco a nossa agenda profissional de médico, né? Então, por exemplo, um paciente que chega aqui com um coto de perna, né? E esse coto está com ferida, está com alguma infecção, e a gente fica preocupado em tratar aquela ferida, mas o que ele está precisando mesmo é um relatório médico para conseguir um benefício, para sobreviver com aquela deficiência. E, assim, muitas circunstâncias me fazem abandonar a minha agenda, né? Por exemplo, um paciente que é alcoólatra, né? E me vem a preocupação com todos os problemas, a nocividade do álcool para a saúde. Isso é natural, né? Para o profissional que trabalha com isso. E de abandonar aquilo e ficar simplesmente na redução de danos mesmo, e cuidando dele, mesmo sendo alcoólatra, cuidando da saúde dele com o álcool, né? Então me preocupar qual a medicação que vai reagir mais com o hábito dele, que tipo de tratamento seria o ideal nessa circunstância da libação alcoólica, embriagado, de abrir mão, de não deixar de atender, mesmo com a pessoa em libação. Então, assim, coisas novas que antes eu não fazia normalmente, né? Até porque nem chega ao médico, geralmente na porta se barra essas coisas, né? E não chega normalmente a nós pacientes em certas com certos agravos, né? Às vezes não chega porque já é barrado na porta do centro de saúde. E aí não, aqui como a gente trabalha com aberto e qualquer profissional da equipe multiprofissional do consultório na rua está convidado a acolher e falar diretamente com o paciente, o usuário, né? Então, assim, o usuário sabe que tem acesso a mim direto, né? E ele não fica triangulando, não precisa ficar triangulando para chegar até mim. Claro, quando eu estou atendendo ou estou ocupado, há essas triangulações, normal, mas eu convivo com eles aqui no Centro Pop, ando por aqui também, e muitas vezes numa ida ali para o outro setor, eu falo já com 5 ou 4 de uma vez, né? Então, assim, eles sabem quem tem esse acesso e isso permitiu que eu pudesse ter contato com essas questões mais pessoais que normalmente não chegam até o profissional, né? Porque não é duvidar da sua prática, mas parece um pouco que tua prática, ela rompe um certo muro, né? Ela abre-se um pouco mais, né? Isso. Quando eu comecei a abandonar, né, protocolos clínicos que tinham que ser feitos, quando hipertensão dessa forma, você faz tenta esse tipo de medicamento, faz aquilo, ou aquele antibiótico que tem que fazer para determinadas infecções, e aí eu sei que o usuário não consegue dar conta de usar um comprimido de 6 em 6 horas, e aí eu opto pelo bezetacil, que é dose única, e aí resolve, né? Mesmo não sendo o ideal, mas a gente arrisca fazer porque a gente sabe que é uma redução de danos, né? É uma tentativa, ainda que não seja o ideal, né? A mesma coisa em relação aos psicotrópicos, né? Pacientes com surto, né, psicótico, que a gente tem outras medicações orais para fazer e às vezes eu abandono, né? Ou nem mesmo tento fazer essas medicações, esse esquema terapêutico, e faço medicação de depósito, né? Que é aquela que faz intramuscular e dura 30 dias, né? O efeito. Por quê? Porque eu sei que o sujeito está na rua, não tem suporte familiar, não tem suporte de ninguém. Ou a gente faz dessa forma, como uma pessoa em surto psicótico vai ficar tomando comprimido 3 vezes ao dia, né? É impossível. Sozinho. E aí, sozinho, né? Então, assim, e aí eu fui me aventurando nessas novas... nessas propostas, claro, dialogando sempre com a equipe multiprofissional, registrando e justificando todos esses meus atos, né? Até agora nunca tive problema em relação às minhas condutas, eu estou aqui há 3 anos, né? E estou muito tranquilo também hoje em relação a essas condutas que eu tenho tomado, né? Por exemplo, eu compro álcool,
uma cachaça, né, baratinha, e troco por álcool do posto de combustível, né, que o usuário porventura esteja tomando, que às vezes eles tomam álcool do posto, né, de combustível, e eles chegam a sangrar, né, o esôfago, eles chegam a vomitar sangue por causa desse uso. E aí eu cheguei a comprar, às vezes compro assim mesmo, né, a bebida alcoólica para que possa trocar, e eu digo, me dê o seu meio litro que eu lhe dou o meu meio litro aqui. E assim, eles topam na hora, né, e isso tem até sido estranhado no início, né, mas agora está bem justificado essas questões. Então assim, são condutas novas que eu fui aprendendo só com a prática, são coisas que a gente não aprende na graduação, na faculdade, né? E coisas que a gente também não aprende em livros normalmente. São coisas que a gente aprende só com o usuário que vai ensinando a gente a se adaptar a eles. É muito mais do que a gente já tenta fazer na estratégia de saúde da família, né? Com a população geral, mas o usuário ele cobra isso, né? Ele não abre mão daquela agenda dele, né? E isso tem sido bom, porque em vez do profissional ficar batendo de frente, questionando e lutando e perdendo esses vínculos, né? O que a gente fez foi o contrário. Vamos arriscar, vamos ver como é que é, vamos ver se dá certo, né? Claro, muitas coisas não deu certo, né, em relação às ideias do paciente, mas a gente fazendo, a gente mostra para ele que está errado, sim, que não é a melhor para ele. Mas muitas vezes deu certo, sim. E isso foi muito surpreendente para mim profissionalmente, sabe? E, assim, tem sido de uma riqueza e eu ainda continuo aprendendo muita coisa. Eu acho que ainda preciso passar muitos anos aqui para realmente entender, né, o funcionamento dessa cultura da rua, sabe? Que tem a sua riqueza, né? E a gente tem que respeitar aquilo que eles trazem, sabe? E na minha parte, dentro da minha profissão médica, aquilo que eles trouxeram, e eu respeitei, eu escutei de verdade, né? Mas essa é uma escuta qualificada, né? Não é uma escuta qualquer. Eu nunca me dei mal, sabe? Sempre com uma escuta qualificada, contratuando com o usuário, né? Fechando um acordo, sempre deu certo. E isso para mim foi muito rico, né? O que é para você uma escuta qualificada? Uma escuta qualificada é a escuta que você realmente tem um interesse, né, até pessoal mesmo, de entender o que é que está naquela expressão, ou naquela vontade, ou no desejo que o paciente traz. Que muitas vezes eles têm dificuldade de expressar, ou até para se adequar às nossas vontades. Às vezes o próprio paciente, ele personaliza um paciente ideal, querendo falar coisas ou omitindo informações, porque acha que a gente quer escutar aquelas coisas, né? E a gente tem que dizer para ele, não, eu estou aqui para te escutar, seja qual for a coisa, eu não vou te julgar por isso. O que eu quero é que você me diga a verdade, a real, tenta me dizer, tenta pensar nisso e me dizer, porque eu vou tentar correr atrás, mesmo que não seja da minha área. Então, para mim, a escuta qualificada é isso. É tentar realmente entender e realmente tentar resolver o problema real do paciente. E não superficializar, né, no diálogo. Né, que é muito comum isso acontecer num ambiente de consultório, né? Sim. Deixa eu te perguntar, João. O fato desse consultório na rua ter uma natureza particular, né? Ele não está... Embora ele esteja na rua. Sim, né? Aqui acaba sendo extensão da rua. Extensão da rua. Né? Mas ele, ao contrário de outras equipes, ele não é volante, vamos dizer assim. Exato. O que traz de específico ser ou não ser para você? Assim, o que talvez você sinta falta ou não sinta falta, ou acha que é uma vantagem, né? Uma questão sua, assim. Sim. Existem vantagens e as desvantagens, né? Eu vejo assim, eu não vou nem entrar no mérito de que a gente não tem motorista ou que não tem estrutura para ir na rua, mas o fato é que, estando aqui num local onde o morador de rua vem até nós,
ele vem até por outras circunstâncias, mas é uma oportunidade de acessá-los, que é muito mais fácil acessá-los aqui do que na rua, inclusive, né? Isso tem trazido um número maior, né? A gente tem acessado um número maior de usuários de rua, né? A minha equipe é bem disparado em relação à produtividade, por exemplo, em relação aos colegas por conta disso. Eu não tenho dúvida que é por conta do local onde eu estou, né? Por outro lado, eu vejo que me falta experiência na rua também. Que isso que leva tempo para a gente ir aprendendo com essas rotinas da rua, eu preciso estar lá também para entender, né? A mesma coisa que eu aprendi estando aqui, que eu sei que eu não ia aprender em lugar nenhum, eu sei que também na rua tem coisas para aprender, sabe? E são coisas que eu estou perdendo, vamos dizer assim, né? Bom, mas de qualquer forma, nesse momento, nessa atual conjuntura, neste local, tem sido bastante conveniente estar aqui, para o próprio morador de rua, inclusive. Agora, aqueles moradores que não conseguem acessar, por exemplo, porque não frequentam simplesmente esse local, ou que têm comprometimento mental ou de dependência muito forte e não chegam a vir aqui, ou os que só saem à noite, né? Os trabalhadores noturnos, ou os que trabalham durante o dia. Tem gente que trabalha durante o dia também, no horário comercial, e só à noite está na rua dormindo, né? Tem trabalhadores normalmente na rua. Então, assim, essas pessoas eu não tenho acessado, né? Então, assim, tem essas desvantagens realmente, sabe? E Jorge, um pouco da sua trajetória atual. Você é médico aqui, mas o que você faz além disso, se você quiser falar, o que você pensa? Você está, sei lá, de repente você está estudando, está pensando em alguma coisa, ou se você trabalha com formação, com educação continuada, você tem algum viés disso, assim? Bom, atualmente eu tenho ainda... Quando eu vim para o consultório na rua, o consultório na rua também virou um cenário de receber os residentes, né? Então acabou que o que eu perdi em Planaltina, eu acabei resgatando, né, esse contato com a residência de medicina de família e comunidade, e eu recebo o mês inteiro residente aqui, né? Você é preceptor? Sou preceptor. E eu sou o único, no caso, especialista, né, médico de família especialista, que está nesse ambiente de consultório na rua, né? A gente tem 3 equipes no DF, mas atualmente só este cenário está sendo disponibilizado para a residência, né? E, assim, o retorno tem sido muito bom, né, dos residentes, principalmente pela prática do método clínico centrado na pessoa, né, que pelas circunstâncias todas que eu falei, né, é o método ideal para se trabalhar com morador de rua. E eles têm vivido isso na pele, né? O tempo inteiro que ele está aqui atendendo, ele vai aprendendo a desenvolver, a trabalhar nele mesmo esse método clínico, né, centrado na pessoa. Bom. E como é que é isso para você, ser uma espécie de introdutor, assim, mestre dos magos para esse pessoal que está dentro de uma universidade de medicina e de repente vem para cá, entender morador de rua? Como é que é isso, assim? Como é que está sendo essa experiência para você, assim? Bom, o residente, ele passa só um mês, né? O próprio para entender, claro, pela grande complexidade, quando ele vai terminando o mês, ele vai vendo o tanto de coisa que pode ser explorada, né, nesse ambiente, né, como médico, né, como profissional. E coisas que eu já venho vivendo, né? Então, assim, eu tento, com a vinda deles, né, eu tento já passar no primeiro momento, né, um pouco dessa cultura da rua, né? Já desconstruir coisas que eu mesmo desconstruí, que levei tempo, mas eu tento adiantar um pouco isso para que ele possa aproveitar o máximo possível esse cenário. E nesse diálogo inicial, nessa apresentação inicial, já dá para ver que o residente, ele já percebe o que tem diferente nesse ambiente, nesse cenário, sabe, de trabalho. E ele, nessa introdução, ele se abre também.
E aí ele se abrindo, aí ele está também no método clínico centrado na pessoa, abrindo mão de certas práticas, né? E vendo que tem a sua utilidade, né? Eu não sei se é isso você estava... Claro, claro. Você gostaria de falar mais alguma coisa, assim, que você lembra, que você acha que você não teve oportunidade de falar? Você falou bonito aquele dia lá no encontro. No encontro foi do consultório na rua, né? São coisas que a gente... O que eu quis falar ali naquele encontro foi... que normalmente, né, é exatamente isso. A gestão também traz uma agenda pra gente, né? E eles têm toda a boa vontade de trazer essa agenda e quer oferecer o melhor, né? Quer nos preparar, nos capacitar da melhor forma possível. Mas essas capacitações tradicionais, elas não têm se adequado muito bem a esse cenário, né? Lógico, né? Porque as demandas e a forma de tratar o morador de rua tem que ser diferenciada, não tem jeito. Você tem que se adaptar a eles muito, muito mais, né? E não pode nunca esperar que eles se adaptem a você. Então, por exemplo, eu atendo aqui, eu não tenho consulta marcada. Eu atendo por demanda espontânea. Então chegou, eu não perco a oportunidade e tento atender. Claro que às vezes fica muito cheio, mas a gente não deixa de acolher e dizer, cara, não deixa de vir amanhã porque hoje não deu, mas vem amanhã que a gente atende. No máximo eu fico 3 dias sem poder atender a pessoa, né? Então assim, esse processo veio por conta dessa necessidade. Do próprio usuário de rua ser imediatista. Claro, tem essa questão mesmo, né? Do morador de rua geralmente ter essa cultura mais imediatista e tal, porque ele pensa muito no hoje, né? Ele não faz planos a longo prazo. Então, todo o plano dele de vida, ele tem 24 horas, né? E se renova todo dia. Então, assim, são essas oportunidades que a gente tenta pegar, porque é o desejo dele e é como ele quer ser tratado pelas instituições também, né? Então, assim, a gente teve que se adaptar. Infelizmente, a gente não consegue ampliar essa forma de atendimento que o Centro Pop e o consultório na rua tem para o usuário de rua nos outros equipamentos públicos, né? Porque os outros equipamentos públicos eles têm o seu modus operandi, né? E a gente, com essa adaptação, a gente conseguiu trazer esse acesso, mas ao mesmo tempo um pouco que deseduca ele no sentido de que ele acaba criando uma expectativa em outros equipamentos que tem aqui, né? E não vai encontrar, infelizmente, né? Isso é uma barreira de acesso muito grande. E aí você estava falando, porque você entrou nesse exemplo, que você estava falando às vezes que a gestão tem uma demanda que ela não consegue... Exato. Não consegue retratar a realidade da operação de vocês, né? Exatamente. Então, foi por isso que eu falei naquele dia, né? Então, a gestão muitas vezes, assim como eu já fiz isso também com o próprio morador de rua, e depois eu fui mudando, também eu acredito que a gestão tenha que mudar um pouco essa visão, né? Escutando um pouco do trabalhador que está na ponta, das necessidades que tem surgido, né? E ver que a gente precisa explorar problemas que não são normalmente explorados. Orientação de que droga que o usuário pode utilizar que faça menos mal a ele, entendeu? Que são as redução de danos mesmo, né? Essencialmente. Essas atividades de redução de danos a gente não tem explorado muito, sabe? Adequadamente. E essencialmente são elas que a gente está trabalhando no dia a dia, né? São essas questões que o morador de rua está precisando. E a gente precisa falar abertamente sobre essas questões, sabe? Precisa dar fluxo a isso, né? A gente tem uma pergunta que é praxe. A gente faz para todo mundo, independente de ser lá do ministério, aqui, da rua. Jorge, o que é a rua para você e o que é trabalhar com a rua para você? Bom, a rua, primeiro, eu não me sinto um dos moradores de rua, tá?
realmente há um distanciamento, né, social, né, do morador de rua. Eu não me atrevo a dizer que eu estou entre eles, sou um deles, assim, no sentido de que, mesmo dialogando bastante, mesmo tendo todo esse acesso, eu não ouso dizer que eu sei o que eles passam, ou o que eles vivem, o que eles sofrem, sabe? Mas não quer dizer que eu, me colocando no meu lugar como médico também, eu não possa ser útil, né? Não possa interagir com o morador de rua, com essa comunidade que tem uma cultura própria de lidar um com os outros, né? E aí também de lidar com as instituições. Eles têm um jeito de lidar bem particular. Então eu vejo a rua como uma grande... como se fosse uma comunidade mesmo, não família, mas uma comunidade com características próprias, cultura própria. E como médico de família e comunidade, né, a gente tem que conhecer essa comunidade, o jeito as crenças, a visão, o jeito que eles têm de lidar com a vida, para poder trabalhar melhor, né? Então a minha especialidade também tem essas atribuições, né, como médico de família e comunidade. Então eu vejo como uma comunidade com essas características, com características próprias, né? E por outro lado, eu deixo o meu lugar, né, como médico ali, né, para que eu possa representar como médico, né, as pautas ou as demandas que possam surgir para a minha comunidade, né, que é o meu público, né? Legal. Só para proforma, eu queria que você dissesse seu nome completo e que você desse autorização para gravação e reprodução no Observatório do Vídeo. Pelo vídeo mesmo? Só para ficar gravado. Tá, então eu me chamo Jorge Samuel Dias Lima e eu estou autorizando a publicação do material que está sendo gravado aqui.